Sabe aquela coisa que a gente ouve por aí que é só tomar o remédio direito? Pois é, a verdade é que seguir um tratamento médico, nossa, é bem mais complexo do que parece. Não é só uma questão de disciplina, sabe? É um fenômeno psicológico e social muito profundo, e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos pensar nesse número aqui, 80%. O que será que isso quer dizer quando o assunto é saúde, hein? Pode até parecer uma nota boa, tipo nota 8, mas no universo da medicina, esse número é uma espécie de linha divisória, uma fronteira bem decisiva mesmo. E o nome dessa fronteira é adesão terapêutica. Basicamente é uma forma de medir o quanto alguém está de fato seguindo aquilo que combinou com a equipe de saúde. E aquela marca dos 80%? Então, ela é vista como o mínimo necessário para garantir que um tratamento realmente tenha o efeito esperado. Ficar abaixo disso pode literalmente colocar tudo a perder. Mas o ponto aqui não é só o número, não. A forma como a gente fala sobre esse assunto muda completamente a perspectiva. As palavras que usamos acabam revelando uma tensão, sabe? Um debate fundamental sobre qual é o verdadeiro papel de quem está recebendo o tratamento. E é aqui que a gente vê a grande virada de chave. De um lado, a gente tinha a palavra compliance, que significa, basicamente, obediência. A ideia aqui é de um paciente passivo, que só segue ordens. Agora, do outro lado, temos adesão. E aqui a conversa é outra. A pessoa é vista como alguém ativo, que concorda, que participa, que faz uma escolha consciente. A diferença, gente, é brutal. É uma mudança total de paradigma. E essa escolha de palavras, se é obediência ou se é acordo, nos leva a duas maneiras completamente diferentes de enxergar o porquê de alguém às vezes não seguir o tratamento à risca. O ponto crucial é esse, olha só. A visão mais antiga olhava para quem não aderia e via essa pessoa como irracional, quase como um desviante. A culpa era dela. Já a visão moderna vira o jogo completamente e pergunta: e se essa for na verdade uma escolha racional? Uma decisão que faz todo sentido quando a gente olha para o contexto, para a vida real daquela pessoa. E essa visão antiga, que era cheia de julgamento, apontava o dedo para a suposta ignorância do paciente, para a falta de educação, para a simples desobediência. E o pior, muitas vezes vinha com um preconceito de classe, sabe? Insinuando que isso era um problema dos mais pobres. Uma visão não só limitada, mas bem preconceituosa. Isso tudo nos leva a uma verdade que é essencial. Nenhuma decisão de saúde é tomada num vácuo. Todos nós somos influenciados pelo mundo que nos cerca, por essa teia de relações e contextos em que a gente vive. Essa citação de Kids e Altman captura a ideia perfeitamente. Para entender por que alguém adere ou não a um tratamento, não adianta olhar só para o indivíduo isoladamente. É preciso olhar para o ambiente social, para o ambiente cultural em que essa pessoa está inserida. A gente pode pensar nisso como se fossem 3 camadas de influência. A primeira, a mais próxima, é o nível individual. As nossas crenças, os nossos valores. Depois vem um mesocontexto, a nossa família, a comunidade, o bairro onde a gente mora. E por fim, a camada mais ampla, um macrocontexto, a cultura do país, a economia, as políticas públicas. Tudo isso tem um peso enorme na decisão. E quando a gente considera essas 3 camadas, a decisão de não seguir um tratamento pode ser perfeitamente racional. Pensa bem, o tratamento está mesmo disponível? A pessoa acredita que ele realmente funciona? O que ela aprendeu com a experiência dos outros? Quais são os jeitos que ela já tem para lidar com a doença? Tudo isso entra na equação. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a conclusão fica bem clara. A adesão não é uma obrigação solitária de quem está doente. É, na verdade, uma responsabilidade compartilhada, que envolve o profissional de saúde, o sistema, a comunidade e a sociedade inteira. Certo? Então, o que a gente precisa levar daqui? Primeiro, que aderir a um tratamento é uma escolha ativa e não uma obediência cega. Segundo, que as crenças e os valores de cada um são o centro de tudo. Terceiro, que a não adesão não é irracionalidade, e sim uma resposta a vários fatores, sejam eles sociais, culturais ou econômicos. E talvez o mais importante de tudo, para entender esse comportamento, o caminho é empatia e não julgamento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se a gente entende que o tratamento é uma parceria entre quem cuida e quem é cuidado, e não uma relação de comando e obediência, o que é que a gente precisa mudar, então, para fortalecer essa aliança e conseguir resultados melhores para todo mundo?